Olá, segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho na disciplina de língua portuguesa sobre o assunto poema. Depois nós vamos ver que o poema está dividido em versos, rimas, estrofe. Eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Para a nossa melhor organização da aula, peço que vocês peguem um livro de língua portuguesa, tenham aí em mãos, podem organizar, deem uma pausa aí no vídeo se for preciso e juntamente com a professora abram o livro lá na página 70. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o poema. Primeiro nós vamos ler um poema que tem lá. Na verdade, esse poema que está aqui, foi uma versão que ele recebeu de uma fábula que a gente já estudou. Então depois vocês vão ver que nas atividades que nós vamos fazer, nós vamos ter que retornar lá na página 60, onde esse poema está em forma de fábula, para vocês fazerem comparações. Então na página 70, vamos ler junto com a professora, tá? O leão e o rato. Ao deixar seu buraquinho, viu-se o pobre do ratinho entre as patas do leão. Levou um susto sem nome. Acontece que o felino, talvez por não estar com fome, não quis matar o rato. Não quis o rato matar. Gesto que não foi em vão. Quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar? Pois é isso que acontece. Pensando em matar a sede, o leão buscava um rio, quando caiu numa rede. Lá na página 71 agora. O bicho ficou bravio e, embora se debatesse, não lograva se livrar. Chegou o ratinho então, roeu os fios da rede e libertou o leão. Pode alguém que a gente ajude um dia nos dar a mão, dá até lucro à virtude. Páginas 70 e 71 foi que a professora acabou de ler. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo para a gente entender um pouquinho sobre o que é o poema, sobre como ele está dividido. Eu trouxe uma estrofe desse poema, né, do rato e do leão, que a professora acabou de ler, para a gente entender um pouquinho sobre como é que um poema está dividido. Aqui é apenas uma parte do poema que nós lemos juntos agora. O poema, ele está dividido em verso, estrofe e muitas vezes tem a rima. Então vamos lá um por um. O verso, gente, o que é o verso? O verso é a quantidade de linha em que o poema está dividido, ó. 1, 2, 3, 4. A quantidade de linha corresponde ao verso. Então eu vou colocar aqui, ó, verso. Verso corresponde a linha. Verso corresponde à quantidade de linha. Estrofe. Se nós observarmos o poema que a professora acabou de ler, vocês vão ver que ele está escrito por trechos. Então aqui eu peguei apenas um trecho. Todo esse trecho aqui, composto por essas linhas aqui, se chama estrofe. Então tudo isso aqui. Depois vai ter outras estrofes nesse poema que a professora acabou de ler. Aqui eu peguei apenas um para a gente compreender o que é isso. E também no poema é muito comum aparecer a questão da rima. Geralmente a questão da rima aparece lá na primeira linha ou no primeiro verso do poema e no último verso do poema, como no caso aqui, ó. Chegou o ratinho então, a professora até sublinhou, o então, roeu os fios da rede e libertou o leão. Então, olha só, o então aqui está rimando com o leão. Geralmente aparece ao final da linha, ao final do verso, a rima, ok, crianças? Então, aqui, ó, rima, tá? Rima. Rima é quando uma palavra
que às vezes está lá no começo, né? Tá lá na primeira linha, lá no primeiro verso, e vai rimar lá com outra palavra que está lá no último verso, ok? Pode ser também que essas rimas estejam pelo meio, mas sempre dentro de uma estrofe. Então vamos revisar. Verso são as linhas, estrofe é aquele espaço todinho que tem, né, o poema, e rimas são as palavras que aparecem combinando uma com a outra. Isso a gente vai ver muito nesse poema que a professora acabou de ler. Depois, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer as atividades da página 72 e 73. Só que vocês têm que prestar atenção que na página 72, vocês vão ter que retornar lá na página 60, onde a gente já leu a fábula do leão e do ratinho. E agora vocês vão fazer uma comparação da fábula do leão e do ratinho com o poema do leão e do ratinho. E ali está o nome, Esopo e La Fontaine, que são versões diferentes da escrita desse poema e dessa fábula. Então, na página 72, vocês só não vão fazer o número 3. Na página 73, a número 7, vocês farão somente o primeiro item, onde está escrito assim, ó, sublinhe no poema as palavras que rimam. Somente aquilo ali, tá? As demais não precisa fazer, da número 7. Então, na página 73, a 6, a 7, só a primeira parte, a 8 e a 9. Qualquer dúvida, pessoal, tá bem explicadinho aqui na página 72, o que é o verso, o que é a estrofe, o que são as rimas, tá? Na dúvida também, vocês podem retornar a esse videozinho e ver como é que a professora explicou certinho a partir de uma estrofe. Não esquecendo, tá? Estrofe, ó, esses espacinhos aqui, ó, entre, ó, aqui é uma estrofe, aqui é a segunda estrofe, terceira estrofe. Aqui nós temos os versos, que são as linhas. E geralmente ao final de cada verso vai ter uma palavra que vai rimar. Durante a estrofe geralmente aparece uma rima. Pode ser na primeira linha, na segunda, na terceira, na quarta, ok? E é isso. Hoje ficamos por aqui na nossa aula, então lembrando, nós fizemos a leitura do poema da página 70 e 71 e vocês farão as atividades da página 72 e 73. A 72 não precisa fazer a número 3 e na 73 a 7 só a primeira parte, tá? O resto vocês façam tudo no livro, ok? Tudo de bom e até a nossa próxima aula.